Bom, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para você que está nos assistindo. Meu nome é Fernando Lavieira e aqui é o Afrobras News Debate. Nós estamos nos estúdios da Universidade Zumbi dos Palmares e hoje a gente tem um programa especial. Antes de dar início, eu quero fazer a minha descrição para pessoas que têm problema de visão. Eu sou um homem negro, uso barba e estou vestindo uma camisa polo cinza. Aproveitando a data comemorativa de ontem, eu gostaria de parabenizar todos os professores do Brasil pelo hercúleo trabalho e faço isso pessoalmente porque a gente está na presença de um dos maiores conhecedores dessa área, que é o professor Hamilton, aqui da Comunicação e Propaganda da Universidade Zumbi dos Palmares. Professor, muito boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Antes de mais, agradeço pelo convite, agradeço pela disponibilidade em colocar a falar e falar de comunicação, que é uma área que eu amo, que eu adoro e adoro de paixão. Dou os parabéns aos meus colegas pelo dia de ontem, portanto, dia 15 de outubro, dia do professor, que é uma profissão que não é fácil, não é fácil. Eu costumo dizer que ser professor hoje no Brasil é desbravar sertões, é desbravar veredas, é desbravar florestas, mas ao mesmo tempo é fazer com dignidade, é fazer com amor, é fazer com carinho e é levar o aluno, ou fazer com que o aluno descubra coisas interessantes, descubra os seus potenciais, ultrapasse os seus medos, viva as suas vivências e, acima de tudo, olhe com sentido de justiça e de equidade, tanto porque esse espaço, tanto físico como mental, é dele. Tanto aquele lugar do corpo, aquele lugar de pertença é dele. Então ele vai assumir esse lugar. O seu lugar de pertença dentro da nossa sociedade, que hoje em dia ela é tão mitigada, tão massificada, tão vulnerabilizada, principalmente para o público preto e preta da nossa sociedade. Tá? Professor, nós estamos também com a aluna Heloísa. Ela é aluna de propaganda e marketing, mas também ela é estagiária aqui da Zumbi nessa área. Heloísa, boa tarde. Boa Prazer. tarde, prazer, tudo bem? Bom, eu sou a Heloísa, já estou no sexto semestre de Publicidade e Propaganda. Além de estagiária agora da Zumbi, eu também sou aluna. Eu venho aí com o professor Hamilton já faz uns 3 anos, né, professor? Que a gente vem aí superando muita coisa, até mesmo porque eu entrei na Zumbi num período que era pandemia, então a gente passou aí muito tempo EAD e a gente só retornou de fato presencial no final do ano passado. Você vai contar tudo isso pra gente. Você vai contar tudo isso. Para começar, professor, por favor, eu gostaria que o senhor explicasse tanto para os alunos da Zumbi e para as pessoas que pensam em cursar propaganda e comunicação aqui, o que é o curso? Quais os detalhes mais importantes que as pessoas têm de prestar atenção? Ok. Publicidade e propaganda é relativamente como é que eu ia dizer, uma equação diferenciada dentro do MEC, porque o curso começa como comunicação social, com vertente em publicidade e propaganda. Depois, devido a diretrizes e diretivas do MEC, o curso passa a ser publicidade e propaganda. O que o curso tem e qual é o seu diferencial? Pronto, se vocês pesquisarem um pouco pela internet, nós somos a primeira e única universidade negra dentro do Brasil. Portanto, nós temos esse potencial. Nós somos uma universidade comunitária, basicamente maioritariamente voltada para negros, portanto, negros, pretos e pretas das nossas comunidades. Perdão, pessoal, estou com uma gripe terrível. Portanto, em que esse público periférico, quando ele queria atuar no mercado, por diversas razões, ele não conseguia voz, ele não conseguia lugar de destaque. Então a Faculdade Zumbi dos Palmares ela aparece justamente para isso, para dar voz a esse público, para fazer com que
esse público, digamos assim, fragilizado, ele conseguisse um grau acadêmico, mas ao mesmo tempo que conseguisse esse grau acadêmico, que ele pudesse se mover, pudesse trabalhar dentro das diferentes cidades, dentro da sociedade em si, contribuindo não só o seu fator econômico de ganho e de gastos, não é, a sua remuneração, mas também valorizando esse público, fazendo com que ele não fosse mais um, ou que ele, quando chegasse a um lugar de topo, a um lugar de destaque, ele tivesse uma voz ativa, ele tivesse uma voz que fosse reconhecida. Reconhecida não só pelos seus pares, mas também fosse reconhecida por aquela pessoa que supostamente estaria acima dele. Você é um universitário, você tem um diploma? Não, eu sou universitário, eu tenho um diploma. Eu sou um publicitário, eu faço parte do núcleo restrito de publicitários desse país. Portanto, eu estudei na Zumbi dos Palmares. Então, isso é o nosso grande diferencial. Portanto, ou seja, nós atuamos em loco, diretamente, com as comunidades. E fundamentalmente as comunidades carentes e todas aquelas pessoas que querem melhorar o seu coeficiente de conhecimento, melhorar a sua questão econômica e fazer com que ela seja vista, ela seja olhada de uma maneira mais igual, mais igualitária, mais digna, que ela não se sinta constrangida pelo facto de ela não ter tido um diploma e agora ter um diploma. Portanto, tem um olhar diferenciado nisso. Entendi. Professor, por favor, explique qual a diferença entre comunicação, propaganda e marketing. Como que se dividem essas? Comunicação social, ela é abrangente, portanto, ou seja, abrange os vários setores da comunicação. Antigamente se dizia que a comunicação social, tu tinhas a vertente jornalística, você tinha a vertente das relações públicas e você tinha a vertente do marketing, ok? Quando o Ministério faz essa mudança, ele não faz ele não faz só olhando o tecido nacional, ele não faz só olhando o Brasil, ele começa a olhar também lá fora. Os países hoje em dia, ele já não está centrado, ou seja, você é um especialista em comunicação, você é um especialista em publicidade e propaganda, mas ao mesmo tempo que você é um especialista em publicidade e propaganda, você atua nas diferentes áreas da comunicação. Você tem expertise, você tem conhecimento para atuar nessas diferentes áreas. Então, ou seja, hoje em dia já não é necessária a carteira de jornalista para você ser jornalista num órgão de informação. Você já não precisa estar inscrito num órgão operador para ser relações públicas. Como você também não precisa mais de um código ou de um organismo para ser publicitário. Ou seja, por quê? Porque o próprio mercado se incumbiu disso. Você tinha vários campos de atuação, você tinha várias oportunidades de emprego, mas o que dificultava a entrada desses profissionais era pura e simplesmente o órgão regulador. Portanto, eles não tinham como ter acesso. Se eles não tivessem uma carteira profissional, se eles não tivessem uma regulamentação dada no próprio setor, eles não chegavam a publicitário, não chegavam a agências, ou não eram copywriters, ou não eram, por exemplo, criativos, ou não era account, por exemplo. Então, eles precisavam dessa certificação, que agora já não é necessária. Então isso quer dizer o quê? Que todo e qualquer profissional hoje dentro da área da comunicação, ele pode exercer a sua profissão livremente e tranquilamente. Então aquilo que diferencia a nossa faculdade, e peço desculpa mais uma vez, aquilo que diferencia a nossa faculdade é justamente a amplitude de conhecimento. Ou seja, então nós facultamos ao aluno um conhecimento amplo, tanto dentro da área da comunicação, publicidade e propaganda, como também dentro da questão dos eventos, da questão das relações públicas, como também, por exemplo, na questão do jornalismo, fazer press release, fazer comunicações, fazer um apontamento, digamos assim, para uma revista, para um jornal, ou mesmo dentro da sua especificidade científica. Ele construir um artigo científico, de índole e caráter científico, com rigor científico, seguindo
as normas da ABNT, por exemplo, que é hoje que se pede no Brasil, e assim por diante. Portanto, ou seja, ele tem que ter não só uma linguagem cuidada, mas ele também tem que ter uma linguagem erudita. Ele tem que chegar a todos os setores da sociedade. É isso que diferencia o nosso curso. Professor, eu gostaria de aproveitar mais os seus conhecimentos e pedir para o senhor explicar rapidamente para a gente a diferença de textos. Textos jornalísticos, textos publicitários, por favor. Ok. Vou tentar. Então, que talvez seja a principal parte, né, a da principal comunicação. parte é essa. Portanto, um texto jornalístico, o que acontece? Ele se exprime, ele se esmera pela objetividade, pelo momento, pela coerência daquele momento, um fato que aconteceu, um fato que ocorreu, o jornalista vai narrar. Okay? Então ele vai narrar o acontecimento, fidelizar esse fato ali e dar a entender ou dar a conhecer as pessoas que vão ler ou que vão procurar essa notícia, essa informação. Okay? Um texto publicitário não, ele vai perpetuar no tempo. Ele vai ter um início, vai ter um meio e vai ter um fim. Só que esse tempo de duração, durabilidade, digamos assim, dessa estratégia, desse conjunto, dessa narrativa, tem a ver também com a durabilidade do produto ou para aquilo que ele foi criado. Então, por exemplo, se eu tenho um shampoo, tenho uma publicidade, uma propaganda de uma manteiga, por exemplo, de um shampoo para o meu consumidor, toda a construção narrativa vai ser no sentido de levar o meu consumidor a adquirir determinado produto. Coisa que é diferente dentro da narrativa jornalística. Eu estou despertando o interesse da pessoa dentro do contexto jornalístico, sim, mas eu estou dando factualmente aquilo que acontece. Ou seja, se ele ler hoje, tudo bem. Se ele ler amanhã, já é passado. Na questão da publicidade, da propaganda, não. O texto ele vai estar coerente, ele vai estar atual até o momento em que o produto estiver no mercado. Com algumas variações, com algumas adaptações, mas ele vai estar atual. Se a campanha é para ser de 30 dias, então esse artigo, esse enredo, essa narrativa, ela tem que cobrir os 30 dias. Se ela for ficar 30 dias e depois voltar ao mercado, então ela tem que novamente voltar ao mercado, mas ela ser atual. Ou seja, é como se eu estivesse contando uma história. A história da família que vai ao supermercado, que compra manteiga, que põe em cima da mesa, que passa a manteiga no pão e que adora aquela manteiga. Sim. Então isso é uma narrativa, isso é um fato, isso é uma história. Então essa história eu vou ter que contar. E ela tem que ser, ela tem que ter a sua atualidade. Ela não é factual. Ela tem o seu desenrolar no tempo. Entendi. Agora, Heloísa, eu gostaria que você explicasse para quem está nos assistindo de onde você vem, por que você procurou a Zumbi, a apresentação básica, assim, por favor. Bom, eu moro em Embu das Artes. Em Embu das Artes? Isso, sempre morei lá. Desde muito nova, eu sabia já que eu queria fazer alguma coisa relacionada à comunicação ou a marketing. Quando eu vi que a Zumbi estava oferecendo 100% de bolsa para o curso de publicidade e propaganda, para mim foi perfeito. Depois, ao decorrer, eu fui estudando um pouco mais para saber sobre a universidade. Quando eu fui pesquisar, eu percebi que era uma universidade que abraçava pessoas pretas de baixa renda. Eu pensei, meu Deus, perfeito. E ainda tinha o curso que eu queria. Então, isso foi um dos principais motivos que fez eu me inscrever para entrar na Zumbi e estudar na Zumbi. E como foi isso no enredo familiar? Você tem mais pessoas formadas na sua família? Como que é isso dentro de casa? Então, na minha família não tem muitas pessoas formadas, mas a minha mãe se formou em 2 faculdades. Meu pai, ele é formado só em curso técnico e os 2 é voltado para a área de contabilidade. Quando eu entrei na Zumbi, os meus pais ficam muito felizes, as minhas tias também, porque é uma faculdade que tem nome. E eu sou a primeira, inclusive, da família a entrar na Zumbi. E quanto ao curso, seus pais fizeram alguma objeção? Não.
Eles sempre me apoiaram. Porque são áreas diferentes, né? São áreas totalmente diferentes. Eles sempre me incentivaram, até pediram para mim fazer um curso antes. Eu fiz um curso antes para ter certeza que era isso que eu queria. E foi isso. Entendi. Bom, pessoal, essa semana a Universidade Zumbi dos Palmares vai promover a Semana de Comunicação. Quem pode falar muito disso é o professor Hamilton. Professor, o que é que a gente pode esperar da Semana de Comunicação? Fernando, fundamentalmente uma reflexão sobre a questão da comunicação. Por quê? É nos cobrado bastante dessa data, desde há muito tempo, o emparelhamento entre aquilo que você dá na sala de aula e aquilo que a sociedade te pede, aquilo que as grandes agências pedem, aquilo que os clientes pedem. E muitas das vezes, quando o aluno estuda, ou quando o aluno está fazendo uma disciplina, ele está realizando uma disciplina, a tendência desse aluno é achar que aquilo não vai servir para nada. Tendência a achar, é muito difícil, é muito chato, isso não vai me servir, eu não vou ver isso, eu não vou utilizar nunca. Poderia dar um exemplo? Sim. De disciplina que o aluno tende a ficar mais distante? Olha, por exemplo, a questão da escrita criativa. A escrita criativa, para eles, é um bicho de 7 cabeças. Por quê? Por quê? Porque requer método, requer eficiência, requer criatividade, mas ao mesmo tempo vai prepará-lo para o embate que ele vai ter socialmente. Ou seja, se ele quer ser um copy, por exemplo, dentro de uma agência, escrever os textos para a campanha, ele vai ter que ser um expert em escrita criativa. Se ele quiser, por exemplo, ser um redator júnior e verificar a redação, verificar os erros que estão ali, ele vai ter que ter essa escrita criativa, ele vai ter que ter essa noção. Como, por exemplo, a questão da filosofia da comunicação, que é uma cadeira que é dada no 2º semestre. Para que serve a filosofia? Para ampliar os horizontes, para fazer o aluno pensar. Ele tem que pensar por si mesmo, não pensar pela cabeça dos outros. Então, isso tudo, esse englobar de disciplinas, esse enredar, colocar à volta essas outras disciplinas, vai justamente fazer isso. Portanto, é isso que nós vamos mostrar nessa semana. Nessa semana aos nossos alunos, que aquilo que eles aprendem em sala de aula é justamente aquilo que a agência, aquilo que o mundo da comunicação está pedindo para ele. Certo. Ou seja, que não adianta ele dizer, professor, é muito difícil. Não, tudo na vida é difícil. Sim. Desde que a pessoa abrace as dificuldades e ultrapasse essas dificuldades. Então, ou seja, é difícil. A escrita criativa é difícil? Sem dúvida nenhuma Mas tudo o resto, depois quando ele entra na narrativa, quando ele começa a construir, eu costumo brincar com isso, é como se fosse um bebê que começasse a engatear e depois ele começasse a andar. Se você perceber, Fernando, ele engatia. Quatro mãozinhas, ou seja, as pernas e as mãos no chão. Quando ele começa a andar, ele quer correr. Ele quer correr, mas o problema é ele saber para onde correr e quais as direções que ele tem para seguir. Então, ou seja, ele vai querer correr. Então, a mesma coisa acontece com nossos publicitários. Quando eles começam a verificar as disciplinas, quais são os componentes, o que ela traz, ele vai tirar aquela ideia de que isso não serve para nada. Não, pelo contrário, a agência vai pedir. Alguém vai pedir, o diretor criativo vai pedir. O diretor de meios vai pedir. Ele saber melhor a questão de uma fotografia, ele saber melhor a questão do enredo, ele saber melhor o objetivo, o que ele vai olhar, qual é o olhar que ele vai ter que dar e passar para o seu consumidor. Então isso tudo vai ajudá-lo a fazer esse interface entre a comunicação, a publicidade e propaganda e as agências e o mercado de trabalho. E teremos personalidades, figuras que estão atuando no mercado que vão participar. Sim, fundamentalmente nós vamos trazer ex-alunos nossos, que já fizeram parte do universo da família Zumbi, que nesse momento estão no mercado, que estão trabalhando no mercado. Aliás, a Zumbi foi como a minha aluna disse, a Zumbi ela tem um nome muito grande, muito forte na área, na sociedade. E esse nome também termina por abrir portas, abrir oportunidades a esses alunos. Portanto, ou seja, o nosso índice de empregabilidade é muito alto.
É muito alto porque todas as pessoas lá fora, quando fala com a agência, ou quando se visita, ou quando vai ver uma agência, ou quando é contactado por uma agência, quando eles dizem, eu sou aluno da Zumbi, então os olhos abrem. Sim. Então, olha que interessante, eu conheço o projeto, eu já ouvi falar do projeto, mas eu gostaria de conhecer mais a fundo. Então, isso termina por facilitar também, entre aspas, como é óbvio, não é? Porque o mercado de trabalho nada é fácil, Sim. mas termina por ser um diferencial para eles o facto de eles estarem na Zumbi. Entendi. E Heloísa, o que você espera da semana de comunicação? Bom, para essa semana de comunicação, com certeza vai ser uma das melhores, porque é a primeira, primeiramente é a primeira que a gente tem. Eu espero que a troca que a gente tenha durante esses 3 dias que vai acontecer, a gente consiga absorver bastante coisa. Como o professor disse, no começo, todo mundo se desesperou, falou, meu Deus! Mas quando a gente começou a trabalhar, a gente começou a ver que não é tão difícil assim. Então, assim, a gente já vem trabalhando nesse projeto e a gente está com uma expectativa muito alta para... Hoje é o primeiro dia, então, para que hoje saia incrível. E assim vai ser. E você pode contar alguma coisa do seu projeto? Dar um pequeno detalhe? Bom, hoje é palestra de ex-alunos. Quem começa as apresentações, a abrir a semana de comunicação, é o pessoal do 2º semestre. Então, eles vão começar essa semana. Na quarta-feira, se não me engano, também. E na sexta-feira, para fechar, a gente vai fazer um sarau. Legal. Vai ter bastante coisa. Legal. Professor, o que eu estou entendendo é que o senhor espera por muitas surpresas aí essa semana, né? Você é surpreendido pelos alunos, né? Na verdade, eu espero que eles próprios se surpreendam. Porque assim, quando você faz a parte das relações públicas, o grande medo de quem promove um evento, de quem faz um evento, não é tanto aquilo que acontece durante o evento. É aquilo que finaliza o evento. E é os ganhos que você tem depois do evento. Nenhum evento acontece ou ele dá continuidade se o evento não for bom. Mas você só consegue tirar essas conclusões depois do evento. Não é durante o evento, não é no início do evento. Então eu espero que, dentro do contexto deles, dentro dos pensamentos e daquilo que eles fizeram, eles comecem a valorizar mais aquilo que fazem, valorizar mais as disciplinas, valorizar mais o mercado de trabalho, valorizar mais os profissionais. E também se valorizarem. Porque, pura e simplesmente, eles são profissionais, estão indo para o mercado, estão no 6º semestre, daqui a 2 semestres terminam, mas eles têm que tomar consciência que eles já são publicitários. Sim. E que o mercado espera muito deles. Então é isso que eu espero. Essa expectativa é que eles acordem. Não é? Ou a velha frase mítica, que eles acordem para a vida, não é? Que acho que é isso que é o mais importante. Tá certo. Bom, eu gostaria de encerrar e perguntar, vocês querem dizer alguma coisa que eu não perguntei? Querem complementar? Olha, agradecer primeiro, Fernando, pelo convite, não é? Pelo convite, porque é sempre bom. De supetão, né? De supetão, assim, de surpresa. Por estar aqui, por falar de comunicação, que é uma área que eu gosto muito, aliás, que eu adoro e amo de paixão. E também, ao mesmo tempo, fazer um convite às pessoas que querem fazer uma graduação, que querem se formar, que querem vir para a faculdade. Gente, faculdade não tem idade para se cursar. Esqueçam essa história de que, eu já perdi meu tempo, eu já sou muito velha, eu já não sei o que, eu não vou fazer nada na faculdade. Esqueçam isso, é mentira. Todo mundo tem oportunidade, todas as pessoas devem aproveitar as oportunidades. E as oportunidades costuma-se dizer que não batem a porta 2 vezes. Sim. Portanto, o que eu sugiro, o que eu aconselho? Essas pessoas que estão aí, façam uma pesquisa no Google, verifiquem quem são os professores. O meu currículo, o Lattes, é público.
A minha página no Instagram e no LinkedIn é pública, portanto pesquisem. Vejam quem sou eu, o que eu estou falando, o que eu estou trazendo para vocês. E a partir da minha porta está aberta. Se um dia vocês quiserem vir e conhecer a Zumbi, telefonem-me ou marquem coisa. Aliás, achei até ex-alunos meus que vão no LinkedIn e dizem: oi, professor, olha, perdi o seu contato. Estou aqui. Oi, tudo bem? Então vamos falando. Então é uma maneira também de se reaproximar. Mas fundamentalmente não percam a oportunidade. Venham para Zumbi, que eu acho que isso é o diferencial, isso é o mais importante. Porque quando nós conseguimos melhorar financeiramente aquilo que acontece na nossa família, nós também conseguimos influenciar o entorno. E conseguimos influenciar as outras pessoas também. Então sejam vocês o diferencial. Venham para Zumbi. Legal. Você quer complementar, Luísa? Acho que só complementar o que o professor falou e agradecer, né? Obrigado, Fernando, por ter me chamado. Eu hoje, como estagiária e aluno, posso afirmar que a Zumbi sim abre portas. Então, vem para Zumbi. Tá bom. Gente, muito obrigado, foi um prazer. E até a próxima. Para você que nos assistiu, essa semana ainda tem mais programa. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau.